Na semana passada, o governo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as medidas de restrição determinadas pelos governadores do Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Sul, no pior momento da pandemia. Vamos conversar com Gerson Camarote lá em Brasília. Camarote, bom dia para você. Mais uma vez o presidente questiona as medidas de restrição adotadas por governadores, prefeitos. Qual deve ser, então, o posicionamento, a posição do Supremo Tribunal Federal sobre essas medidas? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Olha, Mariana, o que eu pude apurar, inclusive com integrantes no Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, a avaliação é que deve sim ser reafirmada a autoridade de estados e desses governadores para que decretem restrições em seus respectivos estados. E isso daí já tinha dado essa autonomia pelo Supremo Tribunal Federal, já tinha sido dado ano passado. Então, toda a tendência é ter uma posição majoritária do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, para reforçar essa posição dos estados. A outra questão que chama a atenção é essa ação do presidente Jair Bolsonaro, dia de ontem, estimulando aglomerações, num movimento de tensionamento político. Isso foi visto com preocupação com autoridades, principalmente aquelas que estão tratando daquela possibilidade, uma espécie de pacto nacional para o enfrentamento da Covid. Inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deve conversar amanhã com o presidente Jair Bolsonaro para tentar entender qual é a ação do presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo aqui em Brasília, principalmente no Legislativo, e também no Supremo Tribunal Federal, começa a ver com preocupação essa movimentação de tensionamento do presidente Jair Bolsonaro, que é uma sinalização de que ele não quer implementar medidas para controlar de forma mais seguindo a ciência em relação ao enfrentamento dessa pandemia. Camarote, e diante desse discurso do presidente, o que a gente pode esperar do novo ministro da Saúde? Pois é, essa é a grande questão, né, Mariana? Porque o presidente Jair Bolsonaro, ao fazer esse tipo de discurso, ao estimular a aglomeração, a entrar com a ação do Supremo Tribunal Federal contra estados, ele acaba enfraquecendo o novo ministro Marcelo Queiroga, enfraquecendo justamente naquilo que ele precisaria fazer nesse primeiro momento, que era adotar medidas de isolamento. Mais do que isso, essa transição extremamente longa, demorada, já são 8 dias da indicação do Queiroga para substituir o Pazuello, isso mostra que tem um movimento realmente para esvaziar e enfraquecer a posição do Queiroga, se é que ele tinha alguma força em relação a medidas restritivas e outras ações para o enfrentamento da pandemia. Detalhe, nesse momento, Pazuello está conversando com o presidente Jair Bolsonaro. A sinalização é que, finalmente, depois de 9 dias, amanhã possa ter essa troca de comando no Ministério da Saúde, no momento mais grave da pandemia, essa transição.